Tezuka Osamu começou a publicar quadrinhos profissionalmente em 1946, quando ele começou a produzir e publicar Machan Nikicho, que é algo como os Diários de Machan, que eram tiras cômicas que eram publicadas em jornal. Mas ele só se tornou um autor popular mesmo no ano seguinte, 1947, com a publicação do Shin Takarajima, A Nova Ilha do Tesouro, que era desenhado pelo Tezuka iniciante e com roteiros do Sakai Shichima. Mas no mesmo ano de 1947, o Tezuka publicou uma outra obra que é muito menos conhecida e que eu considerei que valeria a pena fazer um vídeo falando sobre ela, porque tem pouquíssimo material disponível a respeito dela, principalmente em línguas que não são o japonês. E essa obra foi a primeira história em quadrinhos longa publicada do Tezuka, no qual ele foi responsável tanto pelo desenho quanto pelo roteiro, que foi Kaito Ogonbachi. O Shin Takarajima é de abril de 1947, foi quando ele começou a ser publicado. Já o Kaito Ogonbachi, a edição encadernada é de dezembro de 1947, mas eu não achei informação sobre data de publicação dos capítulos em revistas periódicas, se é que aconteceu. Então eu não tenho certeza se elas foram publicadas simultaneamente, mas a data de produção delas estima-se que deve ser algo muito próximo. E nesse Kaito Ogonbachi, ele é interessante porque a gente pode ter uma amostra de um Tezuka que é bem diferente daquilo que a gente está acostumado em obras como Shin Takarajima, por exemplo. Se na Nova Ilha do Tesouro o Tezuka como desenhista teve um destaque por construir uma narrativa que usava técnicas que eram apropriadas da narrativa cinematográfica, que inclusive gerou todo aquele mito que é muito popular no Ocidente de que o Tezuka mudou completamente como se fazia histórias em quadrinhos no Japão, por ser influenciado pela animação, diretamente da animação da Disney, que no Japão é algo extremamente discutido, tem uma bibliografia enorme discutindo isso. Inclusive tem autores japoneses que usam o Kaito Ogonbachi como exemplo, já que ela foi publicada e produzido mais ou menos simultaneamente a Nova Ilha do Tesouro, que levanta a ideia de que essa técnica cinematográfica que o Tezuka usa na construção da narrativa da Nova Ilha do Tesouro, talvez nem tenha sido ideia dele, talvez tenha sido proposta do Sakai. Só que daí tem vários autores que questionam isso, porque não faria muito sentido dizer que foi da diagramação do Sakai se a gente olhar as histórias em quadrinhos que o Sakai fez antes e elas não usavam essas técnicas. E ao mesmo tempo também tem o Shuri no Himade, Até o Dia da Vitória, que é anterior e o Tezuka já usa essas técnicas cinematográficas, só que daí ele escreveu no diário dele que essas técnicas ele não usou das animações da Disney, que na época os longas de animação da Disney nem tinham chegado no Japão ainda por causa da censura, e que a inspiração dele para essa técnica veio do primeiro longa de animação japonesa, que é o do Momotaro, Os Guerreiros Sagrados do Mar. Então tem toda uma discussão a respeito dessas técnicas, que inclusive eu já abordei em outro vídeo, mas o que eu acho relevante aqui em se olhar para o Kaito Ogonbachi do Tezuka é como ele parte de uma outra lógica que não é essa da narrativa cinematográfica, que não é das animações de longa-metragem da Walt Disney, e sim de uma tradição do que se fazia nos quadrinhos e na animação japonesa nas décadas de 1930 e de 1940. Tá, mas sobre o que é Kaito Ogonbachi? Primeiro vamos começar pelo título. O Ogonbachi é um super-herói criado em 1930 pelo Suzuki Michio e o Nagamatsu Takeo. E alguns autores vão dizer que o Ogonbachi é o primeiro super-herói que já existiu. A questão é que se ele foi o primeiro super-herói que já existiu ou não, não é tão relevante assim. Pelo menos ele é o super-herói japonês mais antigo que é bem documentado, com origem em 1930 e 1931. Se existe um outro super-herói em algum outro lugar mais antigo que isso, não sei. Mas o relevante aqui é que faz com que o Ogonbachi seja um personagem extremamente importante para a cultura japonesa das décadas de 1930 e 1940. Ele era extremamente popular e reconhecido. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui sobre ele, mas essa leitura do Tezuka, ele não é simplesmente o Ogonbachi, ele é o Kaito Ogonbachi. Kaito já vem de outra tradição. No começo do século XX, foi muito popular no Japão as histórias europeias envolvendo os ladrões cavaleiros. O Arsène Lupin do LeBlanc, o A.J. Ruffles, o Fantomas, o Zigomar, toda essa tradição de literatura europeia que falava sobre ladrões que eram extremamente inteligentes, extremamente cultos e usavam a perícia que eles tinham, que era enorme, para cometer grandes crimes. A ideia de ladrões gênios e que eram pessoas elegantes, que foi toda construída na literatura europeia como um tipo de versão oposta ao do Sherlock Holmes. A ideia desses gênios ladrões. E essa literatura, no começo do século XX, se tornou extremamente popular no Japão. Esses livros foram traduzidos. O Zigomar, o Lupin, eram
eram muito populares. E logo em seguida se começou a produzir histórias japonesas tendo esses temas desses ladrões cavaleiros. E no Japão acabou se criando um termo específico para se referir a esses ladrões cavaleiros em japonês, que é o kaito, que a tradução seria algo como ladrão fantástico ou ladrão fantasma. Inclusive o próprio Ogonbate, ele surge como um antagonista ao vilão de uma história cuja história original se chamava Kaito Kurobachi, o ladrão fantasma, o ladrão fantástico, o morcego negro. E o Ogonbate é um super-herói que aparece no meio da história para enfrentar esse super ladrão. Então existia todo um imaginário no Japão desses kaito, desses ladrões fantásticos, desses ladrões fantasmas, que se tornou extremamente popular no Japão no começo do século XX, e até hoje ele é popular. Até hoje esse é um tema que volta. O Lupin III do Monkey Punch, ou o Loop Ranger versus Patrol Ranger do Super Sentais. Então esse tema dos ladrões cavaleiros, ele ainda hoje é popular no Japão. E o que o Tezuka fez foi pegar essa ideia do kaito, desse ladrão fantasma, que inclusive já estava na origem do Ogonbate, apesar de ser o inimigo dele, que era o Kurobachi, que era um kaito, que depois muda o nome para Naso, e passar todo esse imaginário dos kaito para o próprio Ogonbate. Então o que o Tezuka faz na história dele é inverter o papel. É pegar esse primeiro super-herói japonês e transformar no primeiro super-vilão do Tezuka. E só isso já tinha força para ganhar a atenção do público. E a história começa com o primeiro capítulo, que é o Homem Invisível, que já é uma citação ao livro do H.G. Wells, em que o sujeito entra num bar e ouve uma conversa de outros sujeitos falando sobre um grande diamante, o diamante Rubi, que veio do país Rubi, que estava em posse de um duque Salada. E esse sujeito briga com as pessoas no bar para obter as informações, e a polícia tenta capturar ele e descobre que se tratava de um homem invisível que foge com as informações. Logo em seguida, a polícia procura o duque Salada para avisar que tem um suspeito que pode tentar roubar o diamante Rubi dele, e o Duque Salada conta pro Tomil, o filho dele, a origem desse diamante Rubi, que há muito tempo, numa ilha do sul, esse diamante ele era a joia real do rei Corona, que era o rei do país. E o médico da corte e o ministro armaram um golpe para envenenar o rei e roubar o diamante dele. E nesse processo, eles mataram a princesa Cocoa, que era a herdeira do trono. Só que quando a princesa chega no paraíso, Deus percebe que ela foi assassinada de uma maneira injusta e permite que ela volte para a Terra como um fantasma para punir as pessoas que mataram ela e o pai dela e recuperar o diamante, levando ela de volta para o país e assim poder descansar. Só que logo em seguida o Ogonbate aparece pro Duque Salada e pro filho dele, e é uma versão do Ogonbate que lembra o Ogonbate original por ter essa máscara de caveira, por ser um sujeito que parece que tem habilidades fantásticas e misterioso, só que ao mesmo tempo ele tem uma iconografia bem diferente, que ao invés de usar capa e portar uma espada, ele aparece vestido como um tipo de pistoleiro mexicano e armado de revólveres. Depois ele até aparece armado com a espada também, mas ele acaba não usando a espada. O recurso principal dele são os revólveres. E ele tenta roubar o diamante Rubi do Duque Salada, só que logo em seguida também aparece o Homem Invisível do começo da história, e o Duque Salada descobre que é o fantasma da princesa Cocoa. E o fantasma da princesa Cocoa quer o diamante Rubi de volta, para levar de volta para o país dela, e essa missão divina, a maldição dela acabar e ela poder descansar como fantasma. Então o resto da história é uma grande aventura em que o Duque Salada, o Tomil e o fantasma da princesa Cocoa, que depois passa a usar roupa e uma máscara para se disfarçar de uma pessoa normal, em uma grande perseguição em relação ao Ogonbate, com várias reviravoltas e cenas de perseguição e mudanças de cenário para recuperar o diamante Rubi. Sendo que, inclusive, a posse do diamante Rubi dá o direito de se reivindicar o trono do país do Rubi. Então, ao longo da história vai ter viagens marítimas, vai ter naufrágios, eles vão parar numa ilha, vão ser atacados por nativos, que inclusive o Tezuka segue aquela velha iconografia tradicional dos Estados Unidos de mostrar pessoas negras de maneira exótica, segundo com aquela iconografia da tradição do blackface, que é bem problemática. Mas a história é toda uma grande aventura que vai levar inclusive até esse reino Rubi, em que vai ter disputas pelo trono local, que sendo a primeira história em quadrinhos publicada de maneira profissional pelo Tezuka, de uma longa, de aventura, é uma narrativa extremamente elaborada, cheia de reviravoltas, cheia de mudança de cenários, de quebras de expectativas, de histórias dentro da história. Então já dá para se ter muita noção de quem o Tezuka, que nessa época tinha 18
8 anos viria a ser e do que ele ainda tinha potencial para fazer. Então, apesar de ser uma história em quadrinhos de 1947, o ritmo dela é muito agradável de se ler. E tem muita influência de narrativas de aventura, como a própria Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, ou histórias do Mark Twain de aventura. Mas, ao mesmo tempo, é interessante se notar em Kaito Gonbate que visualmente, em relação aos desenhos e à construção de narrativa, Tezuka não usa técnicas do cinema, ele não usa a técnica dessas animações de longa-metragem da Disney. A referência que ele usa aqui é outra. Primeiro, se a gente parar para pensar na diagramação da página. Basicamente, todas as páginas seguem uma estrutura de 3 quadros que são dispostos horizontalmente. Ocasionalmente, algum desses quadros é dividido em 2 e a página tem 4 quadros. Ou então 2 desses quadros são grudados para formar um só, mas sempre essas pequenas variações são pontuais e seguem uma variação dessa estrutura pré-programada de 3 quadros horizontais. E por que o Tezuka usa essa estrutura de 3 quadros horizontais? Porque era uma das estruturas comumente usadas pelo Tagawa Suihiro no Norakuro. Muitas das histórias do Norakuro seguem essa estrutura. Então, uma das referências que o Tezuka vai usar aqui nessa obra dele vão ser justamente as histórias em quadrinhos japonesas da década de 1930 e 1940. Só que não aquela parte que apelava para as questões do modernismo, para as questões do construtivismo ou do dadaísmo. Vai ser relacionado a uma história em quadrinhos mais tradicional, menos modernista e sem aquelas relações de metalinguagem que alguns dos autores de quadrinhos japoneses da década de 30 usavam, mas ao mesmo tempo é muito baseada nesses quadrinhos japoneses dos anos 30 e dos anos 40. Inclusive as construções dos desenhos geralmente em plano tableau, aquela lógica de que os personagens e as ações se dão todos em planos paralelos à posição do enquadramento e raramente aparecem aqui movimentos em diagonal em relação de profundidade. Geralmente as construções da cena são de movimentos laterais. Então uma estrutura de desenho de plano tableau é uma diagramação que é diretamente inspirada nos modelos mais convencionais que o Tagawa Suihiro fazia, apesar de que o Tagawa Suihiro tem muito experimentalismo formal em algumas das obras deles. E os desenhos, a construção da iconografia e dos personagens, ela é muito baseada nas animações japonesas dos anos 30 e 40, que eram inspiradas nas animações dos Estados Unidos da década de 1920. Então a gente vai ver esses personagens, esses cenários bem icônicos, com linhas arredondadas e com linhas que são feitas de maneira bem leve, sem estruturas complexas pré-ordenadas. Então a principal referência para o Tezuka nessa obra foram as animações. E não foram essas animações da Disney de longa-metragem, Branca de Neve, Pinóquio, Bambi, que o Tezuka teve contato depois, mas sim essas animações japonesas dos anos 30 e 40 que eram baseadas nessas animações dos Estados Unidos, principalmente da década de 1920. Uns exemplos que a gente tem disso, não só essa iconografia da blackface para representar negros, que vem dessa tradição dos desenhos dos Estados Unidos dos anos 20, que acabaram sendo apropriadas pelos japoneses para representar os povos do Sudeste Asiático, como aconteceu no Boken Dankit, que eu já mostrei em outro vídeo. Então as ilhas do Sul são mostradas no Kaito Gonbate como tendo seus habitantes muito parecidos com essa iconografia que os Estados Unidos usavam no período para representar os povos africanos. Como tem um outro exemplo bem significativo, que é a cena em que aparece o morcego. Tem um momento em que eles estão na ilha, eles são capturados por nativos, e os nativos trancam os protagonistas numa caverna para ser alimento para os morcegos, porque eles cultuavam o deus morcego. E quando os morcegos aparecem, esses morcegos eles têm o rosto do Mickey, eles têm a cara do Mickey. E a princípio se poderia levantar a questão que isso é uma influência direta do contato, por exemplo, com os desenhos da Disney com o Mickey. Só que se nós olharmos para as animações japonesas dos anos 1940 e 1930, as animações japonesas que o Tezuka via quando era jovem, existia toda uma tradição dessas animações em morcegos serem representados sempre com o rosto do Mickey. A ideia do morcego como um rato voador, e o rato popular na época era o Mickey. Quando nos anos 30 as produções dos Estados Unidos foram proibidas de entrar no Japão, os japoneses se apropriaram da imagem do Mickey e começaram a fazer várias histórias em quadrinhos e animações estreladas pelo Mickey. Muitas delas o Mickey era vilão, e em muitas delas, quando apareciam morcegos, os morcegos também eram vilões com o rosto do Mickey. Então a presença desse morcego com o rosto do Mickey é uma referência direta que o Tezuka está fazendo a essas animações japonesas da década de 1940. E toda a obra é cheia de referências, né? A própria ideia do Gonbate, que é um grande herói japonês da década de 1930, que também era famoso nos anos 40. Esses morcegos com o rosto do Mickey, a diagramação inspirada no Tagawa Suihiro. Então é
toda uma obra que ela vai usar referências da animação, ela vai usar referências das histórias em quadrinhos, só que ela vai usar referências da animação e das histórias em quadrinhos japonesas dos anos 40 e 30. Então o Tezuka, nessa história, ele vai se colocar em continuidade às obras do Tagawa Suirō e desses animadores dos anos 40 que ele admirava. Seguindo aquela tradição dele como um autor de quadrinhos novato, fazendo referência a autores que ele considera como mestres e que ele quer se pôr como continuidade. E também no Kaito Gonbachi a gente consegue notar vários detalhes que depois vão ser mais desenvolvidos na obra do Tezuka. Por exemplo, o Tomio e o Duke Salada, que a gente pode ver inclusive eles na capa, eles têm a mesma aparência de personagens que aparecem no Shin Takarajima e que depois vão reaparecer em várias outras obras do Tezuka. Então a gente pode notar no Kaito Gonbachi as primeiras manifestações do Star System do Tezuka, dessa ideia de aproveitar tipos que já apareciam em outras histórias, como se fossem atores interpretando papéis diferentes em histórias diferentes. Possivelmente Kaito Gonbachi é a primeira obra publicada de fato do Tezuka que reutilizava personagens que ele já tinha utilizado antes. Também tem o elemento da princesa Cocoa, que quando ela aparece pela primeira vez, ela está vestida como uma princesa de vestido, mas quando ela precisa passar por uma aprovação para resolver um problema, porque ela acha que pode salvar o pai dela, ela coloca calça, se arma com uma espada e sai montada. Então a ideia da mulher que assume uma posição que a princípio, num período antigo, uma princesa não seria bem vista portando uma espada e cavalgando, mas ela porta uma espada, cavalga, vai na aventura e ao longo da história ela passa por vários perigos e vários desafios. Então uma personagem feminina importante que assume um papel de destaque de aventura e que inclusive ela tem uma roupa muito parecida com a da protagonista do Ribbon no Kishi, né, da Princesa do Cavaleiro, que também é a princesa que se veste como cavaleiro para poder ter aventuras. Então já tem alguns elementos aqui que vão reaparecer na Princesa do Cavaleiro, e essa questão de gênero também ainda é mais interessante, não só por uma mulher princesa que assume uma função de cavaleiro, que assume o protagonismo de parte da história, como ao longo da história o Gonbachi ele revela que ele é um descendente, ele é o neto do ministro que matou o rei e a princesa para dar o golpe e roubar o rubi, e o Gonbachi ele pretende pegar o rubi, não pelo valor do rubi em si, mas porque ele pretende reivindicar o trono, ele quer ser o rei do país do rubi. Só que mais pra frente na história se revela que a verdadeira identidade do Gonbachi é a Condessa Gafanhoto, que é uma nobre que se fingia de amigo do Duque Salada, ouviu todas as conversas sobre a existência do rubi e assumiu a identidade de Gonbachi para roubar o rubi dele. Então esse sujeito, que é o maior Kaito, o maior ladrão fantasma, o maior ladrão cavalheiro que existiu, que ao mesmo tempo assume a imagem do Gonbachi, esse grande super-herói imbatível do imaginário japonês, ele era uma mulher. Então o personagem mais habilidoso e inteligente de toda a história era uma mulher. É uma coisa que ressignifica um tanto o papel do Gonbachi, né? Esse sujeito que é mostrado como um sujeito extremamente poderoso, extremamente inteligente, capaz, e que aqui também tem essas habilidades furtivas fantásticas, ele ser um personagem feminino. Então nessa história o Tezuka ele já faz várias inversões de papéis de gênero com esse imaginário e essas tradições dos quadrinhos e da animação japonesa. Então em Kaito Gonbachi a gente tem uma obra que é a primeira obra longa publicada pelo Tezuka, em que ele fez sozinho, que ele desenhou e escreveu o roteiro. Ele tinha 18 anos na época. Ele é bem diferente do Tezuka que a gente conhece, do Tezuka da influência das animações da Disney, do Tezuka que monta narrativa e diagrama as páginas pensando numa lógica da montagem cinematográfica. Mas aqui a gente tem um Tezuka que ele está fazendo referência direta às tradições dos quadrinhos e da animação japonesa dos anos 1930 e 1940, com a história com um desenvolvimento extremamente fluido, extremamente agradável e divertida de se ler. Mas se ela é tão bacana assim, por que ela nunca foi publicada no Ocidente? Por que ela não é mais conhecida? A questão é que o Kaito Gonbachi foi publicado a primeira vez encadernado em 1947. Eu não sei se chegou a ser publicado em capítulos antes disso, em revistas periódicas. Depois teve 2 reedições, as 2 em 1980. E depois disso nunca mais foi republicado. E umas coisas que a gente pode considerar, né? Por que será que não foi republicado? Bom, um dos motivos para não ter sido republicado logo depois da publicação original foi que logo no começo da ocupação, a administração dos Estados Unidos sobre o Japão, eles criaram várias regras de censura. E uma delas é que não se podia representar questões de guerras bélicas e armas. E bom, Kaito Gonbachi tem muitas cenas de arma de fogo. O Gonbachi ele usa pistolas, ele dá vários tiros. Tem uma cena específica, ela tenta matar a princesa Cocoa, só que como é o fantasma usando roupa e máscara, as balas passam pela roupa e pela máscara, furam ela completamente e ela não morre porque ela já está morta. Mas tem muito uso de arma de fogo e de revólveres. E bem provavelmente a censura feita pelo pessoal dos
dos Estados Unidos não ia aprovar um uso de armas de fogo assim, né? Logo no finalzinho dos anos 40 e começo dos anos 50. E depois, o meu palpite é que não deve ter sido republicado, porque eu não sei como andam os direitos autorais sobre o Ogonbate, porque o Tezuka publicou essa história em 1947, quando não se tinha muito controle sobre direitos autorais. Inclusive, no Japão tem todo um problema em relação aos personagens de Kamishibai, porque na época tinha uma brecha legal em que a lei de direitos autorais japonesas do período dos anos 30 e 40 não abarcava peças de Kamishibai, não estava peças de Kamishibai incluídas na lista de proteção de direitos autorais, o que fez com que todos os personagens que foram criados em Kamishibai fossem usados irrestritamente de maneira pirata por vários outros autores sem nenhuma lei que regulasse isso. Só que posteriormente eu não sei como anda a legislação a respeito disso. Eu não sei se os autores desses personagens, dessas histórias de Kamishibai, conseguiram reaver algum tipo de direito depois da guerra. Mas de qualquer jeito, o Ogonbate teve obras posteriores. Em 1947, no mesmo ano que saiu essa história, o Nagamatsu, um dos criadores do Ogonbate, publicou as histórias originais em formato de quadrinhos, que eu mostrei no vídeo que eu fiz sobre o Ogonbate. Então no mesmo ano talvez tenha dado um conflito. E nos anos 60 teve uma versão nova em quadrinhos do Ogonbate, teve a série animada, depois tiveram filmes, tiveram outras versões. Então mesmo que os direitos autorais sobre o personagem original talvez sejam um domínio público, eu não tenho certeza, a marca Ogonbate talvez não seja. E essa questão de direitos autorais talvez seja alguma coisa que impeça republicações, mas eu não sei porque justamente eu não tenho conhecimento de como a lei dos direitos autorais lida com essas obras dos anos 30 e 40 que foram criadas em Kamishibai. O que é uma pena, porque é uma obra extremamente interessante e importante para a carreira do Tezuka, né? Para se conhecer a obra e a produção do Tezuka e como ele se desenvolveu e como ele deu continuidade a esses autores dos anos 30 e 40 que ele admirava. E, bom, se alguém quiser ler, vai ter que ou conseguir a edição de 1947 ou algumas das duas edições de 1980, que a princípio é as únicas formas que se tem de publicação dessa obra. Mas eu considerei que valia a pena um vídeo justamente pela falta de documentação dessa história em quadrinhos, que foi uma das primeiras obras do Tezuka e que mostra essa influência forte que ele tinha desses autores como Tagawa Suihō e essas animações japonesas dos anos 30 e 40. Então por hoje era isso, eu queria principalmente documentar a existência dessa obra e produzir algum conteúdo que ficasse disponível sobre ela que não fosse em japonês. Quem tiver comentários para fazer sobre essa obra e quiser conversar sobre ela, sinta-se à vontade para comentar. Peço que quem assistiu até aqui gostou, curtir o vídeo e também se puder compartilhar, divulgar, que ajuda muito o canal. E obrigado e até o próximo vídeo.